Continuar com o estudo do Livro dos Espíritos e vamos nos apercebendo, à medida que vamos estudando, que é impossível falar de Deus. Não há palavras para descrever que é Deus. Mas não é impossível senti-lo. Deus está em cada um de nós. Está connosco. Está aqui. E isso aconteceu naquela primavera de 1857 em Paris, quando o professor Hippolyte Léon Denisard Revel, após um dia de intensa atividade relacionada com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, abriu delicadamente o seu caderno de memórias e não esqueçamos que Allan Kardec era muito organizado, tinha estudado com Pestalozzi na Suíça, muito organizado e teria certamente o seu caderno de memórias, onde fez a seguinte anotação. Naquela primavera, naquele mês de abril, hoje, finalmente, dia 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças ao enorme benefício que espalhará. Tinha lançado e publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como já foi dito várias vezes aqui, sabemos, é a primeira obra da codificação que encerra as bases fundamentais do Espiritismo. Aí estão exarados os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com o homem, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o concurso e ajuda de vários médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E a primeira pergunta, a primeira questão feita por Allan Kardec aos espíritos superiores foi justamente o que é Deus. E esta é uma questão que qualquer ser pensante, e nós somos seres pensantes, se coloca. O que é Deus? Como defini-lo? Não se define. Sente-se, vive-se. Reparemos que Allan Kardec, com esta questão, o que é Deus, e não quem é Deus, visa despersonalizar assim o Criador, que até àquela época era considerado quase uma criatura à semelhança do homem. Criador esse que é a origem de tudo, a inteligência suprema, o arquiteto universal. Porque Deus é anterior ao tempo, mas se não existe tempo, como é que podemos considerar algo ainda anterior ao tempo? Temos dificuldade nos termos, não há palavras, e vamos percebendo que descrever o indescritível é uma missão impossível para nós, humanidade. A questão número 1 do Livro dos Espíritos é assim uma síntese magistral do Criador, ou seja, que acima de todas as inteligências que existem no universo, e serão muitas, criadas pelo Criador, por Deus, está a inteligência divina e que Ele criou tudo o que existe, o mundo material e tudo quanto os espíritos encarnados e desencarnados possam sentir, ver, ouvir, tudo. Com relação a ser Ele a causa de tudo o que há no universo, a melhor forma de entender é-nos dada pela explicação que dá a ciência de que não há efeito sem causa. Ora, se procuramos a causa de tudo o que existe no universo, tudo, e não conseguimos sequer também imaginar o que é o universo. Eu há pouco tempo, e comecei a ver uma série, que é o Cosmos, e realmente leva-nos para
para mundos que não... para um universo que não sabemos onde começa nem onde termina. Procurando a causa de tudo o que existe no universo, e que não é obra do homem, que não é obra nossa, que nós não fizemos, concluiremos logicamente que se trata de uma obra divina, de um Criador. Aliás, Voltaire, um vulto notável do pensamento francês, afirmou, com o seu raciocínio prático sobre a existência do Criador, dizendo: o universo espanta-me e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. De facto, podemos afirmar que esse grande relógio, que é o universo, incomensurável, mecanismo que é, foi projetado por uma inteligência que denominamos Deus, o grande arquiteto. Aliás, isso confirma o que em Salmos já era falado, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Mas será Deus o infinito? O que é o infinito? Era uma das questões também. Estamos a fazer um breve resumo do que já foi falado até à questão 28, que é a questão de hoje. O infinito é aquilo que não tem começo nem fim, e é também tudo aquilo que é desconhecido para nós, é infinito. Deus, por ser algo além da nossa compreensão, geralmente é descrito como sendo o infinito, mas os Espíritos dizem-nos que isso é apenas uma definição incompleta, porque realmente tentamos usar palavras para definir aquilo que é indefinível, devido à insuficiência da nossa linguagem para nos expressarmos. Deus, como já referi, é anterior ao tempo, é anterior ao espaço e à criação, e logo ao conceito também de infinito. Não há como quantificá-lo, qualificá-lo ou expressá-lo com os nossos conceitos humanos propriamente dito, mas há como senti-lo. E a partir do momento em que o sentimos, nós sabemos que Deus é. Temos fé, acreditamos, sentimos-lo. Ele está connosco, nós somos a obra mais perfeita que podemos ver, que Ele colocou no planeta Terra. Para se crer em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa. E isso a ciência já comprova que não pode ser negado. Todos nós temos em nós também o sentimento instintivo da existência de Deus, que prova sem dúvida que Ele existe. Mas será que pode o homem já, nesta fase em que estamos, neste caminho evolutivo ainda, a gatinhar, compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos dizem-nos que não, porque nos falta sentido para isso. O ser humano pode até tentar compreender a natureza íntima de Deus, mas para isso faltam-lhe condições. A nossa mente e o nosso intelecto ainda são muito limitados. Nós não conseguimos perceber a nossa natureza íntima. Não nos conhecemos a nós. Como é que queremos conhecer? Isto é ambição desmedida mesmo. Querer conhecer Deus quando não nos conhecemos a nós, não é? É uma fuga ao autoconhecimento, à descoberta da nossa essência, das nossas imperfeições que têm que ser trabalhadas para depois, sim, aí, quando começarmos a descobrir uma essência mais maravilhosa que temos cá dentro, mais límpida, começamos a ter mais aptidão também para ver melhor Deus, para sentir mais intensamente Deus. É dito que assim que a nossa evolução se consolidar e nos libertarmos das nossas paixões inferiores e alcançarmos a classe de espíritos perfeitos, então, sim, poderemos vê-lo e compreendê-lo. Não é difícil entender isto, porque uma criança só consegue raciocinar ou racionalizar sobre aquilo que ainda é incapaz de compreender, ou melhor, não consegue sequer
sobre questões mais avançadas, a colocar uma questão de filosofia ou de matemática avançada a uma criança, ela não percebe, mas se colocarmos um puzzle ou uma brincadeirinha mais simples, ela já vai fazendo. Nós também estamos ainda assim, estamos na época ainda de construir quase legos em relação ao Criador, ao nosso conhecimento. Portanto, não conseguimos chegar àquilo que só quando a nossa evolução nos permitir, conseguiremos certamente vê-lo para além de o sentirmos melhor e compreendermos do que agora acontece. De qualquer forma, não esqueçamos que a misericórdia divina demonstra-se através de atos e atitudes presentes na própria criação, permitindo ver-nos e vê-lo em tudo aquilo a que nós chamamos de milagres. Coisas que não são explicadas, mas que são maravilhosas. E nesses milagres, nessas maravilhas que acontecem nas nossas vidas, nós vemos a demonstração da existência de Deus. É aí que nós a conseguimos ver. Se pudéssemos trazer, por exemplo, neste momento, para o século XXI em que estamos, alguém do século XVII, XVIII, e ele olhasse para nós e visse que conseguimos falar ao telemóvel, achava que nós estávamos completamente maluquinhos, que alguma coisa se passava, porque há 400 anos atrás ninguém falaria ao telemóvel. Portanto, connosco é exatamente a mesma coisa. Cada etapa da nossa vida permite-nos aceder a um conhecimento e a um esclarecimento. Quanto mais estudarmos, quanto mais nos purificarmos, quanto mais limarmos as arestas das nossas imperfeições, quanto mais acordados e despertos estivermos para a divindade que existe em nós, para o amor de Jesus, para Jesus. E aí é mais fácil, talvez, já vermos Deus. Nós podemos ver Deus, e vemos Deus, certamente, nas mensagens, nos ensinamentos de Jesus, que foi o maior Espírito, o Espírito mais perfeito que até hoje nos visitou e que esteve na Terra. E ele, sim, ele já via o Pai e falava do Pai como nós um dia conseguiremos falar. Até lá, consigamos nós aprender a falar e a praticar a linguagem do amor de Jesus. Será que é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Já conseguimos? Deus permite já que nos seja revelado o princípio, a origem. Se nós mal entendemos, temos capacidade ainda para compreender o mundo que nos cerca, e muitas vezes não percebemos ainda porque é que a água não passa por determinado sítio e passa por outro. Como é que nós queremos compreender todo o universo? Um dia, com certeza, penetraremos o mistério de todas essas coisas que neste momento ainda nos estão ocultas, o véu levantar-se-á e à medida que nós nos formos depurando, começaremos a conseguir compreender certas coisas, porque são precisas ainda faculdades que não possuímos. Entretanto, nas questões anteriores falou-se de espírito e matéria. E a nossa querida irmã Filó explicou muito bem a diferença entre espírito e matéria. Matéria, no fundo, é o nosso corpo, espírito é aquilo que nós somos, é o ser inteligente da criação. E agora, na questão 28, nós vamos, ou é colocado aos espíritos a seguinte questão. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusão dar aos dois elementos gerais, espírito e matéria, as designações de matéria inerte e matéria inteligente, e lá estamos nós sempre a querer dar nomes às coisas, nomes a coisas que não são aptas a serem definidas sequer.
A espiritualidade responde que as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Allan Kardec diz que um facto patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas não são, ou nos são ainda desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contacto entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade dela, ou um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, nós ignoramos. Elas se mostram como sendo distintas, daí o considerarmos-las formando os princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as coisas, que as governa, que se distingue delas pelos atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. E mais uma vez aqui queremos catalogar matéria e catalogar espírito. E questionar se não poderíamos falar de matéria inerte em relação à matéria e de matéria inteligente em relação ao espírito. E isto coloca-nos sempre a questão de qual é a missão da palavra para nós, porque se nós silenciássemos, no silêncio, nós encontramos Deus e Ele fala connosco quando nos calamos. É aí que Ele está, no silêncio do nosso templo, do nosso coração, da nossa introspeção, da nossa viagem até Ele, no silêncio. Sempre que queremos usar palavras para o definir, corremos o risco de não as encontrar. Por isso é bom, muito bom, que o coração ajude a palavra, porque nós, quando falamos para alguém e dizemos que amamos ou que detestamos alguém, especialmente quando se fala, bem, nos dois extremos, quando se fala de amor e quando se ama mesmo, a palavra vai com uma expressão oral e vibratória tão grande, com uma energia tão intensa, que para além do termo em si, vai toda essa energia amorosa a caminhar com a palavra que é preferida. Quando são palavras menos abonatórias, também vai com uma carga negativa similar. Então é bom que o coração ajude a palavra, inspirando-a na sua grande missão de falar construindo e construir falando certo. A palavra, como expressão oral e vibratória, tem a missão de aprofundar-se nos segredos da natureza e fazer os homens compreender as belezas da criação. Porém, é de ordem comum entre as coisas de Deus que o homem fale com toda a simplicidade, que não dificulte as coisas, que não se queira denominar de forma muito artificial e científica e difícil para o homem comum perceber aquilo que é simples de explicar. É o amor, é matéria, é espírito. Para que estarmos aqui a inventar palavras mais difíceis, mais complexas, para levar-nos mais tempo a analisá-las, quando não é analisar, é sentir. A missão da palavra é sublimada, desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. E nós sabemos que se soubermos ouvir, se soubermos sentir, se soubermos cheirar, quase não é necessário palavra, porque todos os outros sentidos apurados levam-nos à ligação com tudo o que existe. E tudo o que existe é Deus, é o Pai. Para tanto, é nosso dever educar a palavra, naquela escola que o Mestre Maior, Jesus, nos ensinou a frequentar, que é a escola do amor. A sabedoria de Deus confunde o raciocínio humano, porque por mais que se consiga tentar, que é só tentar raciocinar sobre que é Deus, a sabedoria dele, a grandeza,
o facto de ser incomensurável, magnânime, justo, tudo, não dá para um humano conseguir descrevê-lo. Dentro de nós existe, como sabemos, aquela semente, os talentos divinos, que são favos de luz colocados na nossa consciência pelo Criador. E é aí, na consciência, que esses favos de luz vão brilhando mais e mais, à medida que nós conseguimos caminhar pelo caminho reto, conseguimos comportar-nos como homens de bem. Cada vez que são despertados, esses favos de luz mostram-nos rumos diferentes e novas sabedorias. Cabe-nos então estudar todos os princípios da sabedoria e procurar com humildade a obediência às leis naturais, que são as leis divinas, que regem e sustentam toda a criação. Se ainda não entendemos e não tínhamos pressa, se ainda não entendemos aquilo que desejamos conhecer avidamente, que é Deus, onde está Deus, onde é que termina, até onde é que vai, é bom guardarmos muita serenidade e calma, esperarmos a oportunidade que o tempo, esse nosso querido irmão tempo, tudo nos revelará no tempo e no momento preciso, quando as nossas forças já suportarem o impacto da verdade, porque ainda não estamos preparados de forma alguma para mais conhecimento. O conhecimento tem que vir de forma gradativa, devagar, para ser assimilado e depois passarmos a outro estágio e outro. Neste momento é importante saber que tudo o que existe obedece a uma sequência estabelecida e que é uma sequência harmoniosa, em harmonia. A matéria que tanto estudamos tem a sua vida própria sobre a influência do espírito. A matéria, que é a parte material, a parte corpórea, a matéria sólida que vemos, tem a sua vida própria, mas tem uma vida própria pela influência que o espírito exerce sobre a mesma, porque o espírito vive na atmosfera de Deus. Existe algo de divino, sem dúvida, dentro da matéria, e outro tanto vibrando dentro do espírito, ou no espírito, que por enquanto ainda desconhecemos toda essa vibração, toda essa luz. Até para os grandes benfeitores, refere-nos a espiritualidade, pelo menos aqueles que já vamos ouvindo falar, Deus ainda é um segredo absoluto, mas não se preocupam, porque vão fazendo o trabalho de conhecimento, de avanço, de comunicação connosco, ensinando aquilo que já sabem, e à medida que vão aprendendo, ficam gratos pelo que vão descobrindo, mas não querem avançar mais como nós temos ainda essa vontade. Porque nós não podemos decifrar Deus por enquanto, porque ainda falta em nós, e faltam muitas das qualidades de um Deus. Somos simples, ignorantes, a caminho de uma evolução do autoconhecimento, e a prioridade neste momento é conhecer a nossa intimidade, quem somos. Depois poderemos partir para uma outra questão: quem nos criou, que nos criou, porque nos criou. Mas até lá há que analisar, aprofundar e trabalhar nesse mundo, que é um mundo de autodescoberta do ser maravilhoso que somos. E aí, lá no fundo, e em todo o nosso ser, nós encontramos Deus e sentimos Deus. E assim termina a questão 28, com a certeza de que não há palavras. E o futuro, o nosso futuro dia, será a comunicação espiritual, não é? Comunicação pelo pensamento, em que as palavras, uma comunicação energética, porque as palavras começamos a sentir que elas não chegam para falar daquilo que realmente sentimos, do grande amor, da grande força,
da grande gratidão que temos para com esse magnânimo Criador que é Deus, a quem tudo devemos, de onde viemos e para onde voltaremos depois de o conseguirmos perceber. Obrigada por terem estado aqui e agora vamos passar